Você fez uma apresentação toda em cordel, eu não me surpreendi, porque eu já esperava isso, né? Então eu achava que ia ter alguma coisa assim, diferente na apresentação. Acho que você resolveu muito bem isso, tá? Podia ter colocado mais imagens, mais coisas, né? Mas acho que você deu conta, né, de fazer isso. E enquanto você falava e eu olhava aqui as imagens, olhava as imagens e ouvia a tua voz, eu fiquei imaginando que isso daí precisa ir para o seu portfólio digital. Você colocar isso como uma produção de vídeo, o texto que você produziu agora, junto com as imagens, colocar mais imagens de todo o processo, acho que isso vale como um vídeo de apresentação da sua defesa dentro do portfólio. Acho que ele encaixa muito bem lá. Em relação ao trabalho, que eu já acompanhei desde a qualificação, então, quando a gente lê o trabalho inteiro, parece assim que ele foi pensado de uma única vez. Mesmo que a gente leia e saiba, né, você vai descrevendo como é que foi todo o processo de construção, está tudo tão amarrado, né? E é interessante que os 3 capítulos, às vezes dá a impressão de que eles podem ser lidos separadamente, ao mesmo tempo que a gente percebe que tem um alinhamento, né? uma cadeia lógica interligando todo ele. Então, do produto final, passando por toda a sua discussão dos trabalhos com cordel e as suas experiências iniciais, que é como você apresenta no primeiro capítulo. Então, é um conteúdo que a gente vai lendo, né? E vai percebendo esse desfecho, né, como um processo muito natural seu, né? Então, assim, o texto todo, a tua narrativa, você está muito à vontade. Mesmo que você coloque lá nas suas considerações finais que você estava muito nervosa, muito apreensiva sobre como você falar de você mesmo, das suas experiências, quando a gente começa a ler o texto, a gente vê uma pessoa muito segura, né? E uma pessoa muito, muito comprometida com tudo aquilo que fez, né? E está contando para outra pessoa com uma simplicidade e um carisma impressionante. Então a gente lê o trabalho de um fôlego só. A gente vai lendo e vai querendo mais. O primeiro capítulo, então, tinha que parar várias vezes porque me emocionava, né? Então eu já tinha falado isso na qualificação, que como é importante a gente ver pela história de vida de uma professora como se desenvolvem os processos, a estrutura da educação de um lugar. Então, o teu testemunho, ele mostra como se dá, ou como se dava, né, a história da educação por onde você passou. E isso é importantíssimo. O título, né, você deu uma mudada, ficou mais objetivo, não perdeu a essência, eu acho que ele diz muito ali. E o primeiro impacto, né, gostoso, são os seus agradecimentos todos em cordel. Eu disse, nossa, gente, aí parei, né? Parei ali, quando eu li todo, eu disse, pronto, eu vou escrever o meu parecer em cordel também, né? Porque agora eu fiquei inspirada. E aí eu escrevi, né, uma estrofe em cordel. Eu até coloquei no convite lá no Facebook ontem. A todos que queiram vir, eu aqui vou convidar a assistir a Alzanira, que o mestrado vai acabar. Falando sobre cordel, os alunos fazem cantar. E daí, né, continuei lendo, tem algumas coisas técnicas aqui que eu vou deixar para você resolver, para colocar melhor, em relação às imagens. Você coloca muitas imagens, e isso é importante porque a gente vai acompanhando todo o processo e vê que elas não são imagens ilustrativas, elas compõem junto o texto. Só que aí falta algumas indicações, porque você fala de uma figura, mas coloca 2, 3 na sequência, né? Então, só essas coisas mais de normas técnicas, mas está tudo sinalizado aqui, né? Em relação ao sumário, depois que a gente passa pelos agradecimentos, o sumário parece muito científico, não é? Então, não sei, se você tivesse tempo para deixar mais poético, mais combinando com a narrativa,
né? Porque ele tá seco, né? Ele tá ali, a gente vê os agradecimentos, aí fica encantada e passa, né, pelo sumário, eu disse, não sei. Mas enfim, né, isso é com vocês, é um trabalho, né, acadêmico, mas ele não perderia isso, né? Em relação à tua introdução, né, você traz a história de vida, as narrativas autobiográficas, e é uma narrativa tão gostosa de ler, porque a gente percebe o quanto tem esse potencial de ser mais explorada, e que bom que é um campo que está em expansão. Eu mesma estou trabalhando algumas coisas, algumas produções nesse sentido, porque você vai trazendo a tua experiência e vai discutindo essa experiência, trazendo o referencial teórico de uma forma tão boa de ler, que a gente vai aprendendo coisas e nem vai se dando conta de que a gente está estudando textos científicos. Então isso é uma coisa gostosa, que eu creio que é o que você faz dentro da sala de aula, né? As pessoas se envolvem, vão aprendendo, quando chega no final, nossa, eu aprendi tudo isso e foi extremamente prazeroso. Então você consegue trazer isso na sua narrativa. O capítulo 1, eu acho que você consegue, né, dar conta dos objetivos, né, do primeiro objetivo do trabalho, que é fazer com que os professores que tiverem oportunidade de ler o seu trabalho, que eu espero que seja publicado, ele resolve, né, o que você se propunha, que era mostrar para outros professores que isso é possível. Porque todo o teu primeiro capítulo, ele está nesse lugar do que é possível, do verdadeiramente realizado, do que pode ser realizável, né, em sala de aula. Então você não fala apenas do que, olha, isso aqui pode ser feito dessa forma. Você diz, isso foi feito dessa forma. Então você mostra ali com fotos, mostra os resultados, depoimentos de alunos. Então a gente vê, puxa vida, né? O que a gente está fazendo na sala de aula que não faz isso também? Então você encoraja, né, com o seu testemunho ali, voltando a usar essa palavra, que essa história de vida, ela pode sim fazer parte da trajetória de outros professores. Então você cumpre muito bem esse primeiro capítulo, né, falando desse ser social e desse ser profissional que é o professor, né, com todas as suas experiências. No capítulo 2, você retoma aí a trajetória da literatura de cordel no Amazonas. Isso é bem interessante, né? Aprendi muito lendo todo o trabalho, mas isso aqui eu achei bem bacana, com os trabalhos que já foram feitos em nível de pesquisa, né, de faculdade e tudo, sobre esses cordéis. Isso é bacana saber. E eu acrescento que aqui em Manaus tem o historiador e teatrólogo Jorge Bandeira, né, que ele escreveu Alice em Cordel e Rock Cordel, 10 estrelas da música pela literatura de cordel. Então uma pessoa que vem trabalhando também gosta muito desse gênero. E quando você traz outras experiências, né, mesmo que acho que foram duas páginas, 3 no máximo, que você coloca outras experiências bem-sucedidas com a literatura de cordel em sala de aula, você traz ali a legitimação que você, né, tanto queria, né, que é uma necessidade sua que você aponta lá nas considerações finais, eu acho. Que algumas pessoas diziam, mas isso aqui, né, você não está trabalhando, né, você não está ensinando, né, isso daqui não faz parte, né, do contexto ou do conteúdo da educação, da sala de aula. Tu está fazendo outra coisa, né, não ensinando. E quando você traz outras experiências, você diz, olha aqui, eu não estou sozinha no mundo, né? Então é bacana também isso daí, né, a própria legitimação daquilo que você procurava como uma estratégia válida, né, para uma educação libertadora, né, que é isso que você propõe, né, com muita autonomia. E o livro digital, né, que você já vai mencionando, ele está em conformidade com os novos campos da pesquisa das linguagens, que são chamados de multiletramentos, né, que se você quiser levar isso depois para um doutorado, é esse o campo, né, que está sendo aberto já há algum tempo, mas que se discute muito, e mais precisamente letramentos digitais, que é uma discussão
bem ampla agora, que tem na editora Parábola, tem várias publicações, e a Roxane Rojo é uma das pesquisadoras na área das linguagens, que tem vários títulos nessa área, dos multiletramentos e letramentos digitais. E quando você fala, né, de pedagogia de projetos e interdisciplinaridade, a gente vai perceber no teu produto final, e como você vem narrando desde o segundo capítulo, como ele acontece, que você deu conta e ele realmente, né, se sustentou e ele aconteceu. A gente percebe que tem ali a metodologia de projeto, a gente percebe que tem interdisciplinaridade, a gente percebe que tem todo um processo de estudo, de trabalho, e tem um resultado, né, pontual. E em relação ao teu produto, na verdade eu não vejo como um produto final, eu vejo como um processo. Isso daqui foi o que resultou nesse momento, mas ele tem todo o potencial para ser ampliado. E eu sei que você vai colocar várias outras experiências e que ele não vai cair no esquecimento mesmo, quando você coloca lá no terceiro capítulo. E tem umas coisinhas que eu observei quando eu abri lá, que eu disse, nossa, tem um portfólio digital. E desde quando você falava que iria, né, produzir isso, eu ficava imaginando, nossa, ela vai colocar todas aquelas coisas que você tinha apresentado na oficina, lá na UEA. E daí eu me deparo só com o projeto mesmo de literatura de cordel, né? De repente, depois disso aqui, porque ele já se cumpriu enquanto produto dessa etapa, ampliar para você colocar essas outras experiências com a poesia, né? Depois repensar isso. Enquanto sugestão, para o blog, eu tenho que... eu achei muito texto, né? Parecia que eu estava lendo uma dissertação digital, né? Não sei se essa era realmente a proposta, mas assim, eu esperava ver um cordel de abertura, um cordel situando cada uma daquelas, né, daquelas partes lá. Então achei que poderia ser trabalhado isso também, né? Você trouxe um texto maravilhoso aqui para apresentar, então deixar mais atraente, porque se pensa, para que público é esse blog, né? esse portfólio digital? Porque se for para alunos, né, do ensino médio, mesmo do ensino técnico, ele está muito pesado, está muito carregado. A gente começa a ler lá e diz, nossa, eu voltei para a dissertação. Então, repensar realmente a pertinência de todo aquele texto ali. E inserir mais imagens, né? Você tem imagens muito boas, as próprias imagens das produções dos alunos durante as oficinas de cordel, que você tem muito, né? Elas aparecem uma em cada parte da pesquisa, né? Então, acho que isso depois você poderia explorar. E valeria a pena também a consulta com um designer para dar uma geral ali e deixar ele mais gostoso, e principalmente ver, já que aqui tem cursos, né, de informática, né, essas coisas todas, poderia isso, e tem os cursos de artes, né, para deixar mais interativo e mais intertextual, no sentido de colocar mesmo músicas, de inserir vídeos, de ter animação. Então eu vejo isso, por isso que eu falei que é um processo, ele ainda não está terminado. Ele se cumpriu aqui como projeto, objeto final do mestrado, mas ele tem umas possibilidades aí muito grandes. Então, continuar trabalhando isso, né? Desafiar os alunos a, vamos ver quem cria uma animação digital, né? E aí trabalhar mesmo nesse sentido da alimentação desse espaço. E, né, para finalizar aqui, dizer que a sua dissertação é um grande aprendizado para quem lê, especialmente se é educador. Mostra o quanto é rico o nosso processo de formação na prática mesmo da sala de aula, nos desafios nossos do dia a dia. Porque às vezes a gente acha que o educador ele se forma na faculdade ou nos cursos que ele faz, mas é no dia a dia que ele vai sendo instigado, que nasce a pesquisa, que nascem as questões, que nascem os problemas e que ele precisa resolver. E aí a gente vai percebendo como a tua formação ela vem desse processo de antes mesmo de você entrar no mestrado, você é uma grande professora pesquisadora. Por isso que você produziu tanta coisa e tanta coisa deu certo, né? A história de vida, as narrativas de professores, as experiências formativas são sim um grande campo de pesquisa em plena expansão. E seu trabalho chega
para contribuir enormemente com o campo. Dessa forma, se cumpre como importante contribuição científica. Parabéns!